No nosso modelo de circuito de refrigeração, o fluido refrigerante nesse ponto, tudo funcionando bem, nossos cálculos tendo sido bem feitos, ele está em estado líquido, em alta pressão e subresfriado. Ele chegou aqui plenamente no estado líquido, ele não tem bolhas aparecendo no visor de líquido. Vamos entender em detalhes o funcionamento do evaporador. Eu tenho aqui uma válvula de expansão eletrônica. A válvula de expansão eletrônica, como toda válvula de expansão, tem duas missões. Uma é gerar um diferencial de pressão que faça com que o fluido refrigerante, na pressão de baixa, tenha vontade de trocar de estado, que é isso que vai me esfriar o ambiente. A válvula de expansão tem uma segunda missão, que é uma missão que, por exemplo, um diafragma não faz, que é se adaptar às variações de necessidade de retirada de calor do ambiente refrigerado. Vamos entender como é que funciona e explicar isso. O fluido refrigerante, ele sai da válvula de expansão uma pressão muito mais baixa. Na verdade, na hora que ele sai um pouquinho dele, já vira vapor. Mas vamos considerar que não, ele sai todo líquido. Na medida em que ele circula dentro do evaporador, o ar está sendo forçado nas aletas do evaporador. E a circulação desse ar dentro do seu ambiente refrigerado vai removendo o calor do ambiente, dos alimentos, do que está sendo refrigerado e transferindo para o fluido refrigerante, que com isso tem energia para virar vapor. Nós queremos que no final do evaporador, todo fluido refrigerante esteja na forma de vapor. Por quê? Porque esse fluido refrigerante, ele está vindo para o compressor. E o compressor gosta de comprimir vapor. O compressor não gosta de comprimir líquido. Se você tenta comprimir o líquido que não é compressível, você quebra o compressor. Então, a gente busca garantir que aqui sempre só saia vapor. Na verdade, se a gente fosse usar 100% do evaporador na sua máxima eficiência, a gente gostaria que a última gotinha de fluido refrigerante virasse vapor no último centímetro do evaporador, não é mesmo? Na prática, a gente não faz isso. Por quê? Porque é muito crítico. Qualquer bobeada e o líquido pode andar e chegar no compressor. O que nós fazemos é buscar um superaquecimento adicional. Ou seja, eu busco que a última gotinha de líquido vire vapor antes do final do evaporador. Assim, nesse restante, o que eu tenho é o fluido refrigerante em estado gasoso, somente se aquecendo um pouco. É o que a gente chama de superaquecimento. Na verdade, este é o superaquecimento útil, que é o superaquecimento que ocorre dentro do evaporador. Por quê? Porque eu posso ter superaquecimento em outros pontos, depois na linha de sucção, que não estão acontecendo dentro do evaporador, não estão roubando calor. E esse superaquecimento todo a gente chama de superaquecimento útil. Perdão, superaquecimento total, que é a soma do superaquecimento útil com o superaquecimento adicional. Mas vamos voltar para cá. Ora, eu posso ter situações diferentes no meu ambiente resfriado. Suponha
eu tenho uma câmara fria, vazia, né? Ela já está praticamente na temperatura. O único calor que existe ali é o calor que está entrando pelas paredes, que está entrando através de uma outra junta. Tem pouco calor para retirar. Suponha que nesse momento eu coloco 20 toneladas de frango a temperatura ambiente dentro da câmara. Nossa, eu vou ter um monte de calor lá dentro. Para se adaptar a essas duas circunstâncias e todos os pontos entre elas, que nós usamos a válvula de expansão. Então, a segunda missão da válvula de expansão é justamente controlar o superaquecimento. Se eu estou com a sala vazia, pouco calor lá dentro, ela fecha, de forma que o fluido refrigerante que entra aqui é o suficiente para ter virado vapor aqui, com o calor presente lá dentro, né? E ter um superaquecimento que a gente deseje, natural, na saída. Ao mesmo tempo, se entram 20 toneladas de frango, ela abre de forma a entrar fluido refrigerante em maior quantidade, capaz de absorver aquele calor adicional que está lá nos frangos, né? Procurando manter a virada de vapor aqui e o superaquecimento aqui. Como é que ela faz isso? Através de um computador, que a gente chama de controlador, e na verdade o que eu tenho lá dentro é um pequeno computador. Este controlador está o tempo todo medindo a pressão e a temperatura na saída do evaporador. E ele faz contas, e ele tem tabelas. Então, a gente informa para esse computador qual é o fluido refrigerante que está dentro do circuito. Daí ele tem uma tabela, de fato ele tem múltiplas tabelas, uma para cada fluido, né? Mas ele tem a tabela deste fluido, e ele mede a pressão de baixa na saída do evaporador, entra na tabela e vê para esse fluido refrigerante qual é a temperatura, né, de evaporação correspondente para essa pressão. E faz a conta da diferença da temperatura que ele está medindo aqui, que vai ser mais alta. Por quê? Porque teve superaquecimento. Esta diferença é o superaquecimento. E aí, ele tem, né, programas dentro dele que abrem e fecham a válvula, procurando manter esse superaquecimento o mais constante possível. Na verdade, esses programas são muito inteligentes. São programas que a gente chama de controladores PID, proporcional integral derivativo, que procuram, né, se antecipar à correção, reduzir erros, de forma a que haja uma maior estabilidade no resultado. Isso garante economia energética. Uma das razões da migração de válvulas de expansão termostáticas, que fazem essa mesma função, para válvulas de expansão eletrônicas, que também fazem essa função, é que a eletrônica faz isso melhor, garantindo uma estabilidade maior e uma maior economia energética. Aqui no diagrama nós mostramos dois tipos de válvula de expansão eletrônica, que são duas tecnologias em uso hoje que vocês vão encontrar em campo. Nós vamos explicar de forma mais detalhada, mas não custa comentar que esta é uma válvula que a gente chama pulsante e esta é uma válvula a motor de passo. As duas válvulas são boas, algumas são melhores numa situação, outras são melhores em outra situação. E isso nós vamos ver um pouco mais para frente.